Atualmente, na costa da Tanzânia, há um projeto de porto tão grande que pode transformar o comércio regional. O porto deve custar 11 bilhões de dólares. Então, a pergunta óbvia é: como exatamente esse único porto deve competir com centros já estabelecidos em toda a região? A escala do que eles planejam é realista para os volumes atuais de comércio? Para entender a importância deste projeto, é preciso ver o que está sendo realmente planejado aqui. Não se trata apenas de um porto. Este é o projeto Bagamoyo, e ele foi concebido como um complexo marítimo e industrial completo, localizado ao longo da costa do Oceano Índico, na Tanzânia, a cerca de 75 quilômetros ao norte de Dar es Salaam. No centro do plano, há um porto de águas profundas, que pode receber os maiores navios cargueiros do mundo. Esses navios exigem maior calado e berços maiores do que a maioria dos portos da África Oriental pode oferecer hoje. Mas o porto é só parte da equação. Ao redor, desenvolvedores propuseram uma zona econômica especial de 75 mil hectares. A zona teria fábricas, centros logísticos, armazéns e indústrias de processamento para exportação, todos próximos ao porto para reduzir tempo e custo de transporte. Colocando em perspectiva, trata-se de criar um novo polo econômico costeiro, não apenas adicionar terminais. O porto deve ser desenvolvido em fases. As fases iniciais focariam em criar capacidade básica para a movimentação de contêineres e terminais de cargas a granel para matérias-primas como carvão, minerais e produtos agrícolas. Com o aumento da demanda, novos terminais seriam incluídos, elevando a capacidade para cerca de 20 milhões de TEUs ao ano, segundo projeções de longo prazo. Esse número é relevante. Para comparação, muitos dos principais portos africanos atualmente operam na faixa de 1 a 2 milhões de TEUs por ano, o que significa que Bagamoyo, se totalmente construído, operaria em uma escala várias vezes maior do que os atuais polos regionais. Talvez você se pergunte, quem está por trás de um projeto tão grande? O principal parceiro externo aqui é a China Merchants Holdings International, uma empresa que passou décadas desenvolvendo e operando portos em diferentes regiões. Eles já realizaram outros grandes projetos, e essa experiência é fundamental para sua participação em Bagamoyo. A China Merchants foi essencial no desenvolvimento e operação do Porto de Pireu, que após grandes melhorias se tornou um dos portos mais movimentados do Mediterrâneo. Uma participação semelhante pode ser vista em portos no sul da Ásia e em partes da África. Então, onde Bagamoyo se encaixa nisso? Geograficamente, a Tanzânia está localizada ao longo da rota comercial do Oceano Índico, que conecta a Ásia à África e segue para a Europa. Um porto moderno nesse local permitiria que empresas ligadas à China ampliassem sua presença no corredor, especialmente na África Oriental, onde o comércio deve crescer. Mas a China não está agindo sozinha aqui. O projeto também conta com a participação financeira do Fundo Soberano de Omã, que traz capital adicional para o acordo. Esse tipo de parceria distribui o risco financeiro e acrescenta envolvimento internacional. Para entender por que Bagamoyo virou opção, é preciso considerar a pressão atual sobre o porto de Dar es Salaam, principal entrada comercial do país. Nos últimos 10 anos, o volume de cargas em Dar es Salaam cresceu continuamente. A movimentação de contêineres superou cerca de 1,5 milhão de TEUs por ano, e projeções de órgãos regionais de comércio indicam que a demanda pode dobrar nos próximos 10 a 15 anos. Esse crescimento pressiona a infraestrutura que não foi feita para essa escala, causando problemas rapidamente. Navios frequentemente aguardam no mar, principalmente em períodos de pico. Após a descarga, caminhões formam filas por quilômetros fora do porto e a liberação pode demorar mais do que o desejado pelas empresas de transporte marítimo. Cada dia extra eleva os custos, e no comércio global, até pequenos atrasos podem desviar tráfego para portos rivais. Some-se a isso a geografia. A Tanzânia não só atende sua população, mas também serve de corredor para países sem litoral, como Zâmbia, Ruanda e Uganda. Para esses países, portos como Dar es Salaam são indispensáveis. Combustível, máquinas, bens de consumo e exportações passam por aqui.
Quando há congestionamento, o impacto vai além da cidade. Você pode perguntar, por que não expandir Dar es Salaam, ao invés de construir algo novo? A resposta se resume a limites físicos, pois o porto fica em uma área urbana desenvolvida. A expansão exige aterro, realocação de infraestrutura e melhorias caras nos terminais existentes. A Tanzânia já investiu em melhorar a eficiência ali. Apesar das melhorias, o limite de capacidade a longo prazo ainda é restrito frente à demanda futura por comércio, enquanto a concorrência aumenta. O porto de Mombasa, no Quênia, expandiu seus terminais de contêineres e novos projetos como o porto de Lamu visam captar o tráfego futuro. As companhias de navegação têm opções e tendem a escolher portos que oferecem menor tempo de operação e custos mais baixos. Portanto, a Tanzânia tem uma escolha clara: aprimorar um sistema sobrecarregado ou construir um novo porto projetado para navios maiores, maior volume e padrões futuros de comércio. Bagamoyo é a segunda opção, e no papel isso parece um projeto simples. No entanto, grandes projetos de infraestrutura raramente são simples, principalmente quando o controle a longo prazo, divisão de receitas e interesses nacionais entram em jogo. E é exatamente aí que o projeto de Bagamoyo começou a enfrentar sérios problemas. Um grande investimento, parceiros internacionais e uma demanda clara por infraestrutura. Mas, quando as negociações entraram nos detalhes, a situação ficou muito mais complicada. O projeto foi acordado em 2013 com a Tanzânia em parceria com a China Merchants Holdings International e o Fundo Soberano de Oman. Naquele período, foi apresentado como um plano de longo prazo para construir o maior porto da África Oriental, mas o acordo logo virou o principal problema. Autoridades da Tanzânia expressaram preocupações sobre condições do acordo. Incluía longos arrendamentos, grandes isenções fiscais e controle operacional de investidores estrangeiros, o que, segundo autoridades, poderia limitar a capacidade da Tanzânia de se beneficiar plenamente de sua própria infraestrutura. Foi nesse ponto que a liderança mudou a direção do projeto. Quando John Magufuli assumiu o poder, ele rejeitou abertamente os termos. Ele os descreveu como inaceitáveis e se recusou a seguir adiante, a menos que fossem renegociados. Como resultado, o projeto foi totalmente suspenso em 2019, apesar das atividades de construção anteriores e da preparação do local. Por vários anos, Bagamoyo ficou praticamente parado. Nenhuma grande construção, nenhum progresso no projeto completo do porto. E durante esse tempo, a Tanzânia mudou seu foco para a modernização de portos existentes, como Dar es Salaam, em vez de construir um novo. Mas a história não termina aí. Após mudança de liderança, em 2021, o governo da Tanzânia retomou negociações com investidores com um novo objetivo. As autoridades rejeitaram a estrutura original e exigiram termos mais equilibrados para dar à Tanzânia mais controle e benefícios duradouros. E então, após quase uma década de atrasos, algo mudou novamente. No final de 2025, a Tanzânia confirmou oficialmente que a construção do porto de Bagamoyo finalmente começaria, marcando o primeiro passo real após anos de incerteza. O desenvolvimento inicial terá 14 dos 28 berços planejados, com o porto alcançando até 20 metros de profundidade para receber alguns dos maiores navios porta-contêineres do mundo. Simultaneamente, surgiram novos acordos na zona industrial, incluindo investimentos bilionários para construir instalações de manufatura e logística próximas ao porto. Então a situação hoje é muito diferente de alguns anos atrás. O projeto não é mais apenas uma proposta no papel. Ele voltou para uma fase ativa, mas sob condições revisadas e com uma abordagem muito mais cautelosa por parte da Tanzânia. E isso leva à próxima pergunta importante. Se a construção está avançando e a escala segue grande como planejado, qual o real impacto econômico disso para a Tanzânia e a região? Isso vai justificar o custo e os anos de atraso? A Tanzânia serve como porta de entrada para países sem litoral, mas sua capacidade limitada impede que assuma totalmente esse papel. Um porto maior e mais eficiente permitiria lidar com volumes maiores de carga a um custo menor, tornando-o mais atraente para os fluxos de comércio regionais.
Para países como Zâmbia, Ruanda e Uganda, custos de envio mais baixos e tempos de operação mais curtos afetam diretamente suas economias. Se Bagamoyo aumentar a eficiência, esses países podem transferir mais rotas comerciais pela Tanzânia em vez de outros corredores, gerando um efeito multiplicador. O aumento da carga eleva já a demanda por transporte, beneficiando o transporte rodoviário e o desenvolvimento ferroviário, armazéns e serviços logísticos na região. Com o tempo, esse sistema pode elevar a contribuição do comércio e da indústria para o PIB, não só na Tanzânia, mas em todas as economias conectadas. Mesmo que Bagamoyo seja construída como planejado, ela não opera isoladamente. A África Oriental já possui vários portos competindo pela mesma carga, e muitos deles estão se expandindo ao mesmo tempo. O concorrente mais direto é o Porto de Mombasa. Mombasa tem movimentado a maior parte da carga da África Oriental há décadas e já processa mais de 1,6 milhão de teus por ano. O Quênia investiu na expansão de sua capacidade, com novos terminais de contêineres e melhorias nas ligações rodoviárias e ferroviárias que conectam o porto a mercados do interior, como o de Uganda. Depois, ao porto de Lamu, que faz parte do maior projeto do corredor Lapset. Lamu ainda está em desenvolvimento, mas seu objetivo é, como Bagamoyo, ser um porto moderno de águas profundas ligado a redes de transporte, focado no crescimento do comércio. Se ambos os projetos alcançarem a escala prevista, competirão pelas mesmas rotas e cargas regionais. Já o porto de Djibouti, ao norte, tem papel distinto, porém relevante. Djibouti se posicionou como um centro logístico para o chifre da África, especialmente atendendo a Etiópia. Já atraiu investimentos estrangeiros significativos, incluindo infraestrutura financiada pela China, e opera com eficiência relativamente alta em comparação com muitos portos da região. Então a questão se torna muito prática. Se as companhias de navegação já têm rotas estabelecidas por Mombasa ou de Djibouti, o que as faria mudar para Bagamoyo? A resposta depende de 3 fatores. Primeiro, o custo. Se Bagamoyo oferecer taxas de manuseio menores e tempos de permanência mais curtos, será mais atraente. Segundo, eficiência. O design moderno do porto, berços mais profundos e menor congestionamento ajudam a reduzir atrasos, fator importante para linhas de navegação globais. Terceiro, conectividade. Um porto depende da qualidade da rede de transporte. Se a Tanzânia criar estradas e ferrovias confiáveis para o interior, ampliará o alcance do porto. Isso significa que Bagamoyo não está competindo apenas em escala. Precisa provar que pode oferecer algo melhor, mais rápido ou mais barato do que portos que já movimentam milhões de contêineres por ano. Aqui vai minha pergunta. Você acha que a Tanzânia fez certo ao resistir e renegociar o acordo? Se Bagamoyo for concluído, você acha que superará portos como Mombasa a longo prazo ou os portos existentes manterão vantagem por já estarem operando? E mais uma coisa, à medida que a China continua construindo projetos como esse em diferentes regiões, você acha que esse modelo está ajudando os países a crescerem mais rápido ou está criando riscos de longo prazo com os quais eles terão que lidar depois? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.